Júlia, conta pra gente primeiro, se apresenta, conta pra gente de onde você veio no Brasil, onde é que você mora aqui nos Estados Unidos. Sim, meu nome é Juliana, eu vim de São Paulo, capital. Vim para cá em 2019 como au pair e para o estado de Minnesota, divisa com o Canadá. E fiquei em Minnesota por um ano, depois mudei para Virgínia também como au pair, mais um ano. E aí conheci meu esposo e mudei de volta para Minnesota, então é onde eu moro. Gente, aí deve ser um frio, hein? Menina! É, já Eu, tá frio, e deve nevar muito, né? demais, demais. Eu sei que aí na divisa neva muito. E me diz uma coisa, quanto tempo você já está aqui nos Estados Unidos no total? Há 3 anos e meio, por aí, quase Uau! 4. Muita mudança para 3 anos e meio. Uhum, sim. E me diz uma coisa, como você conheceu a gente? Eu vi, a primeira vez foi num anúncio no Instagram, e aí eu comecei a te seguir na página do Instagram também. E aí depois eu comecei a assistir vídeos no YouTube. E aí participei da jornada ano passado, e aí depois da jornada que eu me inscrevi no curso. Agora eu te pergunto, quais foram os benefícios para você da jornada? Você consegue lembrar quais são os benefícios que você teve naquela semana que você fez? Uau, preciso realmente seguir com esses estudos. Eu diria que o que me chamou mais atenção foi em relação a high yield, porque a gente já estava guardando dinheiro, mas estava no banco. E eu sabia que não estava rendendo nada, na verdade a gente estava perdendo dinheiro. Então, a high yield foi o que mais me chamou a atenção. E também a importância de ter reserva de emergência. E você falou um pouquinho sobre investimento, e isso me despertou um interesse em aprender mais. E, Ju, me diz uma coisa: a gente sabe que a maioria dos imigrantes, principalmente você, que não tem muito tempo de América, é difícil a galera engajar nessa questão da educação financeira, de finanças. E você, com pouco tempo de América, você já teve esse interesse. Da onde você acha que veio esse interesse seu por finanças, por você se organizar financeiramente? Porque quando eu era solteira, eu administrava bem meu dinheiro, né? Fazia o que eu quisesse, enfim. Mas depois que eu casei, meu esposo, nós temos visões diferentes, né? A natureza dele é gastar, a minha natureza é guardar. E eu queria conseguir, a gente, né? A gente tem, todo ano a gente faz uma lista de objetivos. E assim, como que a gente vai conquistar aqueles objetivos se a gente não tá, né, proativamente fazendo algo? Então, eu queria saber fazer de uma forma que fosse visível para ele. Ok, esses são os nossos objetivos, isso são os steps que a gente tem que tomar para conquistar e como é que a gente vai fazer isso. E também em relação a multiplicar o patrimônio, porque a gente tem tantos objetivos que só trabalhar, só a renda ativa não é o suficiente. Então, eu queria saber como ter uma renda passiva também. Muito bom. E, Ju, que área você trabalha aqui nos Estados Unidos? Eu estou em transição, para ser honesta, porque eu me formei em moda no Brasil, vim como au pair para os Estados Unidos, e aí agora eu trabalho como recepcionista temporariamente, até eu meio que descobrir o que eu quero fazer aqui. Porque você tem uma visão muito racional. Eu sempre pergunto porque você tem uma visão muito racional, muito lógica, muito clara, e geralmente tem algumas áreas que levam a esse pensamento assim mais lógico. E você Uhum, falou uma coisa certa. A gente está aqui nos Estados Unidos e, no geral, tá? Não são todos, os americanos, no geral, eles consomem muito. Eles vêm dessa cultura desde que nasceu. E uhum. quando tem no seu caso que um gasta mais e o outro não gasta, é algo que você consegue ver com clareza. E é legal vocês terem essa organização, porque é só assim que vocês conseguem avançar. E você conseguiu mudar a mentalidade dele? Graças a Deus, aos trancos e barrancos, mas depois, eu acredito que assim, desde que a gente casou, né, a gente vem fazendo budget, mas era assim, num sentido de eu tinha que ficar bem pegando no freio mesmo, para o negócio dar certo. A gente sempre guardou, graças a Deus sempre deu para guardar, mas era com muito esforço, porque tudo para ele é uma necessidade, entendeu? Para mim, uma necessidade é realmente quando é necessário, mas para ele as necessidades deles são bem diferentes das minhas. Então, essa parte foi um pouco difícil, mas aí eu li o livro Nonviolent Communication, Uhum. Comunicação Não Violenta, e aí eu consegui finalmente comunicar para ele o que eu estava querendo dizer. Né? Eu consegui expressar que o fato dele estar gastando muito estava me deixando insegura em relação aos planos que a gente tinha para o futuro. É como se isso nunca fosse acontecer.
E aí ele falou assim, nossa, isso que você falou, de que você não se sente segura, realmente mexeu comigo, porque eu quero que você se sinta segura. Então, hoje, ele é um homem completamente diferente. De verdade, assim. Ele finalmente entendeu a importância da gente trabalhar como um time nas nossas finanças. E, gente, deixa eu falar uma coisa que ela falou do livro aí. Eu sempre indico nas minhas lives, quando tem live do Esquenta de Casal, que vai ser alguma nessa semana aí, eu sempre indico o livro Comunicação Não Violenta. Tem em inglês também. Então, procura, se você tem dificuldade de se comunicar com seu esposo, se você é aquela pessoa que fala, Verena, eu é o que junta e ele é o que gasta. Se você também é esposo e sua esposa é a que gasta, faça um esforço para entender que o problema está na comunicação. Como vocês vão sentar para montar os planos, como você vai comunicar. Porque tem uma coisa que nós brasileiras temos um defeito, que é defeito de cultural. A gente gosta de dar ordem. E se você casou principalmente com um americano, que aqui a linguagem é polite, né? I'm sorry, eu posso fazer. Ele tem todo o espaço dele, né? Aquele bubble, American bubble, que é o espaço que você não pode ultrapassar. Se você não tiver uma comunicação não violenta, vai ser muito difícil você prosperar nas finanças. Isso foi uma coisa que eu comecei a estudar desde lá de trás, quando a gente começou a namorar, porque o relacionamento com uma pessoa de outro país não é. Não, nenhum é fácil, na verdade. Não vou dizer que é fácil, porque nenhum relacionamento é fácil. Mas a questão cultural de você entender a pessoa, entender como se comunicar com ela é extremamente importante. Se você for na violência, a coisa do brasileiro, né, que a gente se relaciona, mas quando é um casal de brasileiro, ninguém se ofende no geral. Mas você não faz isso bem, mas você fez isso, mas a culpa é sua. Você começa com aquela situação, com aquela diálogo de acusação, e o outro se fecha. Se o seu ponto aqui nessa live é você fazer com que os dois alcancem um objetivo, você não pode agredir. Porque quando você agride, você bloqueou. A pessoa já não faz nada que você está pedindo. Então, assim, uma dica para vocês anotarem aí o nome desse livro, que Juju trouxe aqui em pauta, então já estou adiantando a informação. Juju, qual foi a grande virada sua durante o processo do curso? Teve alguma grande virada que você viu assim, caramba, se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse mudado isso aqui é uma coisa que para mim é valiosa. Uhum. Ó, eu diria que principalmente em questão em relação aos potinhos, ter diferentes potinhos. Então, primeiro, define os objetivos, cria metas para os objetivos, e aí você vai, né, descobrir quantos potinhos que você tem que botar dinheiro em. Então, isso para a gente foi bem importante, porque quando a gente casou, meu esposo tinha quase 30 mil em dívida, e eu nunca tive dívida. Então, para mim, tipo, foi, meu Deus, para a gente começa. E eu não queria ter aquela visão de, a gente primeiro precisa quitar toda a dívida para então ter reserva de emergência, para então investir. E então ter essa noção dos potinhos, né, dar mais ênfase em um, mas ter todos os outros, fez com que hoje a gente já tenha quitado provavelmente cerca de 70% da nossa dívida, mas ainda assim a gente investe todo mês para aposentadoria, a gente dividiu, né, quanto que a gente tem que colocar por mês para contribuir com o máximo anual. E a nossa renda também aumentou depois a gente, né, perceber, ok, esses são os nossos objetivos, a gente precisa aumentar a nossa renda. Então eu comecei a trabalhar full time, eu e ele pegamos um freelancer que a gente faz pelo menos uma vez por mês. E além dos dividendos, né, que eu recebo, e também eu fiz um segundo cartão de crédito para aumentar o meu credit score, e ele me dá cashback que vai diretamente para minha conta de investimento. Então eu nem vejo esse dinheiro, já vai direto para a conta de investimento. Então, assim, a gente foi vendo formas criativas de aumentar a nossa renda, para que com isso a gente conseguisse não só quitar dívida, mas ainda assim investir, colocar na aposentadoria, viajar para o Brasil todo ano. Então, assim, a gente fez de uma forma que ficasse possível, sabe, atacar todos esses objetivos. Caramba, quanta coisa legal. E Juju, você sentiu, assim, depois que você terminou o curso, você sentiu que você estava preparada para investir? Você deu o passo do investimento? Porque muita gente fica inseguro com relação a isso. Então, você Uhum. sentiu, assim, quando você estava montando o seu portfólio, você sentiu segura? Eu me senti, eu comecei com ETF, hoje eu tenho também REITs e ações, mas eu comecei com ETF, e sim, eu senti que
não me senti insegura. E até usei também o recurso da comunidade dos alunos para tirar algumas dúvidas. Participei das monitorias também, então isso ajudou bastante também. Uau! E me diz uma coisa, você tinha... você sentiu, quando você estava ali na semana da jornada, o que você diria para as pessoas com relação à importância de participar da jornada? Você achou importante você ter participado, você ter acompanhado, você assistiu todos os dias? Da onde você tirou tempo? A maioria das pessoas não tem tempo. Sim, eu assisti todos os dias. Eu acredito que a primeira eu assisti live e as outras acho que tinham ficado gravadas, então eu assisti depois. Mas para mim, por exemplo, a importância da jornada foi me dar segurança em comprar o curso, porque eu pensei assim, eu não tenho entendimento nenhum de mercado financeiro, como que eu vou investir, sabe, sozinha? Então, eu achava que não seria suficiente, que o conteúdo não seria suficiente para eu me sentir segura. Então, eu assistindo a jornada e vendo a forma didática que foi explicado e o depoimento de pessoas que também não sabiam nada e chegaram ao nível de, ok, hoje sou eu que gerencio meu portfólio, me deu a segurança que eu precisava para então eu comprar o curso e fazer a mesma coisa. E com relação aos seus sonhos e objetivos que você tinha lá atrás, você conseguiu organizar, cumprir alguns? A gente sabe que sonhos e objetivos são, principalmente por longo prazo, a gente sabe que demanda tempo. Às vezes vocês querem comprar a casa de vocês que vai demorar aí uns 5, 6 anos. Não sei, estou especulando aqui. Você conseguiu realizar algum dos seus sonhos, ou pelo menos colocar eles mais visíveis e sentir que você está chegando perto? Sim. Em relação à casa, por exemplo, acho que eu diria que esse é o nosso maior sonho em relação à casa. Porém, como agora o mercado para casa não está dos melhores, mas está bom para investir, a gente meio que deu uma invertida. A gente falou assim, vamos aproveitar para investir, já que a gente não vai comprar casa, né, a gente não tem a pressa de comprar casa tão cedo, então vamos investir, né, que está oportuno para isso, mas a gente continua salvando dinheiro para nossa casa, né, mesmo que a gente invista, a gente já está guardando, e a dívida que a gente planejou, a gente vai ficar debt free até o final do ano, então isso vai ser, assim, tremendo, para mim, porque eu nunca... $30 mil de dívida, é isso? Sim. Gente. E assim, meu esposo, ele não sabe o que é não ter dívida há cerca de 10 anos. Então, para ele, isso vai ser, sabe, uma conquista enorme. Então, eu diria que, assim, atualmente seria a dívida que a gente vai quitar até o final do ano e a casa que a gente tem continua juntando, assim, mesmo investindo. Agora, nossa prioridade agora seria investir por conta do mercado tá bom para isso, mas a gente continua guardando para nossa casa. E, Juju, me diz uma coisa. Muito imigrante fala que não é possível investir, que imigrante não consegue, que é difícil, que não tem tempo. Como você conseguiu se organizar com sua vida busy, com sua vida ocupada, para você conseguir investir? Eu diria, eu assisti às aulas, né? Assim, todo o tempo livre que eu tinha, mesmo quando eu estivesse fazendo alguma coisa, eu assistia às aulas, fazia minhas anotações. À noite eu montei a minha carteira, né? Os ativos que eu queria investir. E assim, no horário do almoço, eu consigo comprar um ativo. Então, assim, realmente não tira muito do meu tempo. Eu peguei paixão por esse assunto. Então, assim, mesmo fora do curso, eu leio sobre isso, vejo outras opiniões, mas comprar um ativo é uma coisa muito rápida. Então, eu consigo fazer isso na hora do almoço, assim. E deixa eu falar uma coisa para vocês: existem estratégias para ajudar vocês a quitarem as dívidas, tá certo? Então, você que está com dívida, Ju e o marido quitaram $30 mil de dívida. Gente, ter dívida não é normal. Eu sei que a sociedade coloca isso na sua cabeça, porque para vender. Quanto mais dívida você faz, alguém está ganhando com essas dívidas que você está fazendo. Mas ter dívida não é normal. Ter dívida tira a sua saúde, traz ansiedade, mina muitos planos para o seu futuro. Você fica ali naquela corrida dos ratos e o que você realmente sonha, você não consegue concretizar. Ir tranquilamente para o Brasil, visitar sua família, comprar sua casa, viajar. Então, assim, é importante vocês não normalizarem as dívidas, tá certo? E Juju, o que você diria para esse imigrante que está jovem, na sua idade? Muita gente da sua idade, você é uma menina muito jovem, muitas pessoas da sua idade viram para mim e falam assim: para que eu vou cuidar das minhas finanças agora? Eu tenho que curtir, eu tô jovem.
aí eu junto dinheiro, envelheço, e aí como é que eu vou curtir esse dinheiro? Muita gente tem esse pensamento, dizer assim, dinheiro não é tudo na vida. O que você diria para esse público jovem que não está focado no que você está? Eu diria que com bom planejamento é possível você se divertir, você né, aproveitar do seu trabalho, mas ainda assim investir para o seu futuro, investir em bens que vão durar, sabe? Eu quero muito ter paz na minha velhice. Eu não quero sentir que eu tenho que trabalhar a vida toda, né? E, enfim, eu acho que é possível. A forma como a gente faz com o nosso budget, a gente ainda assim consegue comer fora, a gente consegue ter lazer, mas assim, não é numa forma livre, vamos gastar tudo que a gente tem. Não, mas a gente ainda consegue fazer isso e guardar para o nosso futuro e investir e ter essa paz financeira. Então, assim, pessoal, qual o segredo? O segredo é equilíbrio e abrir mão de algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Você não precisa comprar todo ano um casaco novo para o inverno, principalmente quem mora aqui no norte, esses casacos de inverno são bem caros. Você não precisa ter um casaco de cada cor, você, em vez de comprar o casaco, já junta o dinheiro para ser parte da passagem que você vai para o Brasil. Tem que ter uma organização e outra. Como o Juju falou, você não precisa parar de viver. É só ter equilíbrio e escolher as suas batalhas, quais são os seus sonhos, o que é mais importante, ver sua família no Brasil ou ficar gastando dinheiro da viagem no decorrer de ano com bobagem. Às vezes você olha seu business, seu armário está entupido de roupa. Às vezes você não consegue nem usar o que você compra. Uma roupa embaixo da outra, quando você vai ver, quando você vai organizar seu armário, passa 3 anos, você acha ainda roupa que tem etiqueta. Então, assim, você não vai abrir mão, você só vai equilibrar, aprender a organizar suas finanças para que você possa viver realmente os sonhos que você planejou para você, tá certo? Juju, depois de ter terminado o curso com o método RNA, quais foram as suas conquistas? Você consegue listar para a gente? Eu diria que foi, primeiramente, organização financeira. Saber quais são os meus objetivos e o que eu preciso fazer para chegar lá. Mudou minha mentalidade em relação à renda. Tipo assim, ok, eu quero investir, mas eu preciso de dinheiro para isso. Então, aumentar nossa renda, né? Não teve jeito e foi ótimo pra gente. A dívida, que a gente vai quitar essa dívida esse ano. E com o dinheiro da dívida, a gente vai conseguir colocar mais em relação à casa. Além disso, a gente consegue aportar todo mês, a gente tem um mínimo que a gente aporta todo mês, não só em relação à aposentadoria, mas também nos investimentos. Então, a gente tem, né, eu tenho o meu Roth, ele tem o Roth dele e a gente tem a nossa conta juntos na brokerage. E, deixa eu ver, a relação à comunicação financeira com meu esposo melhorou demais. Hoje a gente é um time. E a gente tem tido rentabilidade, né, e também em relação aos dividendos. Então, eu diria assim, a gente está conseguindo atacar todos os nossos objetivos de uma vez. Mas a questão é, o que a gente está priorizando agora como em relação à dívida, então a gente está colocando mais em relação à dívida. Mas ainda assim, a gente está trabalhando em todos os outros. Então, eu acho que isso que me dá um senso assim de realização. Não ver que todo o meu dinheiro está indo para a dívida, mas não, está indo para a dívida, está indo para aposentadoria, está indo para investimento que está crescendo, tá indo para casa e tá indo para lazer também. A gente consegue se divertir ainda assim. E você chegou a buscar outras soluções na época que estava na semana da jornada? Você conseguiu, você olhou outras opções de curso de investimento aqui? Às vezes você tem um marido americano, talvez os dois fazerem um curso em inglês juntos. Por que que você entrou nessa turma e não buscou outras opções? Então, antes de te conhecer, eu cheguei a ver uma outra opção, mas essa opção defendia isso de primeiro você quita a dívida e depois você faz todo o resto. E eu sabia que isso não ia funcionar para mim. Eu queria ver resultado. Eu não queria ver que todo o meu dinheiro estava indo só para dívida. Eu queria ver que eu estava conquistando todos os meus outros objetivos também, mesmo que fosse de pouquinho em pouquinho. Então, esse outro método meio que me deixou, sabe, frustrada. Eu sabia que eu não ia conseguir sustentar por muito tempo. E o que eu estava buscando era autonomia. Eu não queria simplesmente entregar para alguém, né, terceirizar os meus sonhos. Você gerencia minha carteira e confio em você. Não, eu gostaria de eu ter essa independência, eu saber onde que eu estava aplicando e qual seria o retorno desses investimentos. Então, eu acho que é isso que eu estava buscando, assim, não só atacar mais de objetivo de uma vez, mas também de eu ter a autonomia de gerenciar o meu próprio investimento.
E, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Verena, mas aí eu não quero estudar, eu vou contratar alguém para fazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Como é que você vai fiscalizar para saber se essa pessoa está fazendo um bom trabalho se você não tem educação financeira nenhuma? Você vai passar 20, 30 anos confiando em uma empresa e uma pessoa e aí no final para você ver que poderia ter sido melhor? Meu pai sempre dizia que até para mandar você precisa saber. Então, até para no futuro você cogitar a possibilidade de ter uma ajuda, você precisa saber fazer. Senão, você vai colocar o seu futuro na mão de grandes bancos que estão mais preocupados com o lucro dele do que com seus objetivos. Em profissionais que você vai arriscar saber qual profissional bom. Verena, não tem só profissional ruim, tem profissional bom. Mas e aí? Você vai jogar a roleta russa para saber quem é o bom e quem é o ruim? Como é que você vai saber medir qual é o bom e qual é o ruim se você não tem conhecimento? Gente, até para você contratar alguém, você tem que ter um mínimo de conhecimento para gerenciar e ver se a pessoa está realmente fazendo o que te propôs ou se ele está pensando só na própria comissão dele, colocando produtos ruins na sua carteira de investimentos para ele ganhar mais comissão, tá certo? Isso acontece muito no mercado e para você diferenciar o bom do ruim, você precisa saber administrar suas finanças. Ninguém vai fazer melhor do que você. Você é o único responsável pelo futuro da sua família, tá certo? Juju, por que você decidiu confiar? Porque tem muito esquema na internet, muita gente falando história, muita gente vendendo sonho. Como foi que você decidiu aí esse passo importante de você confiar para você fazer o curso? Eu diria que foi durante a jornada, depois de escutar os depoimentos, de ver que pessoas comuns que falaram que não tinham conhecimento nenhum de finanças e de investimento estavam ali gerenciando o próprio portfólio delas e multiplicando o patrimônio delas. Então eu falei, ué, porque era assim que eu me via também, eu não tenho conhecimento, será que é para mim? Então, ver que outras pessoas estavam no mesmo barco que eu estava e elas conseguiram, falei, ok, então eu vou conseguir. Mas eu fiquei muito insegura, de verdade. No começo, eu fiquei até com crise de ansiedade, ó, que eu não sou ansiosa. Eu falei, meu Deus, e se eu não der conta, e se eu não conseguir? Mas não, graças a Deus que eu investi, porque deu certo. E, Juju, o que, é que você diria? Tem várias Julianas aqui nos comentários que eu estou vendo as mensagens. O que é que você diria para aquela Juliana que estava insegura, que achava que não era para ela, que não ia dar certo, que não ia conseguir? O que é que você diria para ela agora? Porque ela está aí te escutando. Eu diria para dar uma chance pro curso. De verdade, se você quer ter autonomia financeira, se você quer saber quais os investimentos que você deve fazer, como você atacar mais de um objetivo de uma vez, como sair da corrida dos ratos, né, como você bem fala, e você quer ser essa pessoa, né, em vez de terceirizar isso, mas ser essa pessoa que vai tomar as rédeas da sua vida financeira, dá uma chance pro curso, porque realmente é muito didático. E como é que você se sente hoje, depois de ter alcançado esses resultados? Eu me sinto muito mais com direção, né? Que igual eu te falei, eu sabia o que a gente precisava, mas não sabia como chegar lá. Então, eu me sinto com muito mais direção, sabendo, ok, eu consigo planejar a longo prazo, eu consigo saber qual a previsão da gente conquistar esses objetivos. E isso me dá um senso de realização, sabe? Eu tô chegando a algum lugar. Essa que é a verdade. Eu tô conseguindo ver a porcentagem de crescimento que está tendo na nossa vida financeira. Você acredita que adquirir educação financeira, investir em educação, você acha que é um investimento? Você acha Com que foi um certeza, investimento que você fez? com certeza. Porque eu vejo que, assim, agora o mercado tá meio, né? Tá mais para lá daqui para cá, mas nos meses que subiram, meu investimento subiu também. E eu consigo ver que, ok, agora é um ótimo momento para eu investir. Daqui a alguns anos, isso vai estar muito mais multiplicado. Então, com certeza isso vai voltar para mim. Eu sei que o investimento que eu fiz em você vai voltar muito mais para mim. E, Juju, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha só, eu sempre falo o seguinte: as pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade de entender crescimento de patrimônio. Elas acham que crescimento de patrimônio é você botar 100 e voltar 1 milhão. E eu sempre digo que o crescimento do patrimônio ele vai em várias áreas. Exemplo, vocês tinham uma dívida de 30 mil. Se você quitou essa dívida, o seu patrimônio cresceu, concorda? Porque antes ele estava negativo. Você tinha Uhum. abaixo do nível do mar. Se você quitou, se você evoluiu, se você investiu, se você tirou aquele dinheiro do seu salário todo mês e começou a juntar, o seu patrimônio cresceu de alguma forma.
O que aconteceu com o seu patrimônio depois do curso? Bom, em relação à dívida, né? A gente está quase sem dívida, então uma vez que a gente estiver sem dívida, esse dinheiro que estava indo em direção à dívida já vai para outro objetivo. Então, a gente não vai ter mais aquele. E em relação também à forma como a gente, né, cresceu a nossa renda, então, por exemplo, eu consegui esse emprego full-time porque 2 meses atrás. Então, ano que vem, já vai ser, a gente vai começar de janeiro já com essa nova renda. Então, a nossa renda anual já vai ser diferente desse ano. E esse ano a gente já fez tantas coisas, comigo tendo um part-time, então o ano que vem vai ser ainda mais, né, impactante. Então, eu diria que está assim, tá sendo gradual, mas sendo constante. E assim, pessoal, imaginando que vem ela ganhando mais, sem essa dívida de 30 mil, e o dinheiro que ela está botando agora para quitar a dívida, ela vai colocar 100% para multiplicar o patrimônio. Você entendeu a diferença? E, Juju, a última coisa que eu gostaria de saber hoje. O que você diria para esse imigrante que estava como você antes de começar o curso? Que estava lá, muita gente está nessa situação agora, sem direção, perdido. O que você diria com relação a ele, a experiência que você teve no curso, se você gostou, quais foram os pontos no curso que você mais aproveitou, o que fez com que mais você evoluísse? O que você diria para esse imigrante? Uhum. Bom, o conhecimento, né, que eu aprendi no curso foi assim chave para mudar a minha situação. Ver também de outras pessoas que eu não era a única ali que estava começando agora, né? Todo mundo está começando agora e cada um numa fase diferente da vida. E assim, realmente nunca é tarde para começar. É melhor começar, né, de alguma forma do que nunca começar. Então, eu acho que seria isso, assim, se você sente que é muito tarde ou que, né, por que eu vou fazer agora? Faz, porque o seu futuro pode ser muito melhor por conta dessa decisão tomada agora. Muito bom. E, Juju, o que você diria para alguém que não se importa com a educação financeira, que hoje está deixando a vida me levar? Você é uma moça jovem, poderia estar curtindo, gastando o dinheiro todo, indo para a rooftop, gastando todo o dinheiro, e tem muitos jovens que estão nessa situação. O que você diria para ele? Eu diria que isso é muito passageiro. Essas coisas que o dinheiro pode comprar, assim, tem um nome que é gratificação imediata, Uhum. é muito passageiro. E eu percebo assim na minha vida, as coisas que eu lutei para ter, eu dou muito mais valor. E eu aproveito muito mais elas. Então, você pode ser, né, divertido por um tempo, mas mais tarde você vai estar pagando por isso. Então, eu escolhi não estar pagando por isso no futuro. E assim, igual eu falei, eu continuo me divertindo, eu continuo fazendo isso, planejando de forma que eu consiga comer fora, que eu consiga, né, ter lazer e tudo mais. Porém, é equilibrado, né? Não é só lazer, é lazer e também pensando no futuro e pensando em coisas que vão me trazer uma gratificação futura. Rico na Meca, foi isso a live de hoje com Juliana, que contou para vocês o passo a passo, uma moça jovem. Eu digo a você o seguinte, Rico na América, você não vai viver a vida inteira com esse rosto maravilhoso, com esse colágeno. Gostaríamos, né? Aí a gente gosta, a gente junta para a gente ter dinheiro no futuro para botar até um botox, se organizar, fazer uma academia. Então, Rico na América, foca em pensar o seguinte: a vida tem seasons, primavera, verão, outono, inverno. Quando o seu inverno chegar, como é que vai ser? Será que você está plantando agora para colher lá na frente? Quando você ficar doente, tiver um imprevisto, um problema aqui nos Estados Unidos, você vai ter que voltar para o Brasil ou você tem reservas, investimentos e principalmente aquele sentimento de esperança no futuro, tá certo? Juju, eu queria te agradecer por essa participação e dizer que foi maravilhoso, principalmente quando eu gosto quando vem pessoas jovens, porque vocês conseguem impactar muito mais pessoas da idade de vocês, e isso é muito importante. Queria dizer que eu sei que não é fácil estar aqui, né? É uma aventura, você dedicou aí esse seu horário do seu almoço, que eu sei que está corrido, mas a gente se vê lá na comunidade. Obrigado pelo seu Tá depoimento. certo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.